E para isso, Patanjali, no Yoga Sutra, propõe um método chamado Astanga Yoga. Astanga quer dizer os 8 membros, Astanga, do yoga. Os 8 membros para que a gente atinja esse estado de autoconhecimento, onde eu deixe de falar eu tenho um espírito e passe a afirmar por experiência, não por crença, mas por experiência, eu sou um espírito. Eu não sou um ser humano que tem um espírito, eu sou um espírito passando por uma experiência humana. E a experiência humana é valiosíssima para que eu possa despertar essa consciência espiritual. Então, Patanjali propõe um método de 8 membros, Astanga Yoga. E nesse método a gente vê ética, a gente vê a busca pela saúde e a gente vê a busca pela espiritualidade. Quais são os 8 membros? Depois eu vou falar sobre um de cada vez para vocês. Primeiro, os yamas, seriam as abstinências. Eu me abstenho de ser violento, de mentir, de roubar, de acumular e de uma conduta sexual desregrada, irresponsável. Depois vem os niyamas, que são as observâncias. Eu faço votos de contentamento, pureza, estudo de autoconhecimento, disciplina e entrega a Deus. Esses são os 2 primeiros. Tem muita gente que se surpreende. Essa é a base do yoga. Essa é a base do yoga. Tem muita gente que diz yoga é colocar o pé atrás da cabeça, ficar de cabeça para baixo, prender a respiração um tempão. Essa é uma visão muito equivocada do próximo membro, que é a asana. Asana, as posturas do yoga, são o 3º membro do método. Eu já falo a importância do asana, que tem a sua importância. E o 4º membro é pranayama, que é o controle do prana, que, na maior parte das vezes, as técnicas de respiração. Aí vem o 5º membro, que é pratyahara, que significa abstenção sensória. Depois de pratyahara, vem o 6º, que é dharana, que significa concentração. Da concentração surge a meditação, que é o 7º membro do yoga, e a meditação propicia a experiência do samadhi, que é o estado supramental. Lembra que a gente estava falando do ir além das nuvens, do perceber aquilo que está por trás dos pensamentos? Isso é samadhi. É uma experiência com aquilo que somos, independente do corpo, independente da mente. Então, eu vou falar para vocês sobre cada membro do yoga, entendendo que esse é um processo de purificação do coração, de eliminação do egoísmo, de estar cada vez mais enquanto personalidade, de acordo com um ser essencial, um ser espiritual. Entendendo que, dessa maneira, nós despertamos a paz e a felicidade que existe em nós e conseguimos oferecer isso, levar isso para o mundo. Então, yamas, primeiro membro do estilo de vida yogi ou do método de purificação do yoga. Não ser violento, não mentir, não roubar, não acumular e ter uma conduta sexual saudável. Eu peço que vocês parem por 5 segundos e pensem em toda a humanidade, independente da sua religião, independente de ter religião ou não, vivendo de acordo com esses 5 yamas. Todos cuidam para evitar a conduta violenta, seja através de pensamento, palavra ou ação. Eu me abstenho de ser violento. Eu sou um ser humano. Eu posso pensar, discernir. Eu posso resolver as coisas de outra forma.
eu não roubo, eu não me aproprio daquilo que não é meu, que eu não tenho direito, né, que está sob os cuidados do outro. Eu não minto, sou uma pessoa confiável. Eu não minto, eu não engano, eu não passo ninguém para trás. O que eu digo é verdade, pelo menos é o que eu sinceramente penso. Eu não acumulo. Eu me contento com o suficiente para viver com dignidade. E se eu tenho em excesso, eu compartilho. Minha conduta sexual é saudável. Eu tenho uma parceira ou um parceiro fixo. Nessa relação tem afeto. Posse alguma tem violência, é sempre consensual. É uma conduta moderada. Quando a gente para e olha para esses 5, parece que desaparecem boa parte dos problemas da humanidade. Boa parte mesmo. Boa parte mesmo. Eu tenho a oportunidade de participar de encontros interreligiosos, encontros universalistas, e na conversa com irmãos de outras tradições, eu sempre sugiro assim, vamos enfatizar os 5 yamas. Talvez você traga um preceito a mais, e é muito bem-vindo, ou veja de uma forma um pouquinho diferente, mas se a gente realmente motivar a turma a praticar a rinsa, a não violência, a satya, né, a falar a verdade, a não roubar, a não acumular, né, e a cuidar da energia sexual, a gente presta um serviço sem igual para a humanidade. Então, eu estou iniciando a fala aqui, mas talvez já esteja falando sobre aquilo que é mais importante para vocês. Anotem esses 5 e façam votos de viver de acordo. Aqui a gente ainda não entrou na espiritualidade, por incrível que pareça. A gente está falando em ética, numa ética bem humana, ética do grego ethos, que pode significar morada comum. Os yamas viabilizam uma convivência fraterna entre nós, seres humanos. Isso tem relação direta com paz. Isso tem relação direta com uma mente calma. Uma pessoa violenta tem a mente agitada. Uma pessoa que rouba tem a mente agitada. Deixe de planejar. Certamente a pessoa que vai ser roubada ou a instituição, se puder reagir, vai reagir. Se puder se defender, vai se defender. E mesmo se tiver êxito no roubo, depois, em algum momento, a conta vai chegar, seja nesse plano, seja em outro plano. Uma pessoa que mente sempre pode ser desmascarada, ficar desmoralizada. Uma das piores coisas é quando alguém te olha com desconfiança e essa pessoa tem razão. Quem não pratica os yamas, quem não vive os yamas, vive com essa mente agitada. Uma pessoa que acumula, no mundo, hoje no nosso país, milhões de pessoas estão passando fome. E a gente tem que olhar para isso. A gente tem que ter coragem, agir com o coração. A gente tem que olhar para isso. Mas não para ficar triste. Compaixão não é ficar triste porque o outro está sofrendo. É para se perguntar qual é a minha parte. Qual é a minha parte? Será que aquilo que eu ganho é suficiente para eu me manter com dignidade? Sim, e sobra um pouquinho. O que eu faço com esse pouquinho? O que eu faço com esse pouquinho? Se eu já ouço o meu coração, esse pouquinho certamente vai virar alimento na mesa de uma pessoa que não teria como se alimentar. E, finalmente, a questão da conduta sexual. A gente vê hoje, quando a gente pega o Google e pede uma estatística quanto à violência sexual, crimes de estupro, assédio, é assustador, mas é assustador os números no nosso país e no mundo. Então, a gente vê a importância de se falar sobre isso e de se cuidar disso. Então, esses são os 5 yamas. O yoga inicia por aí. Patanjali diz no livro que esses 5 são inegociáveis.
Independente do país que você nasceu, da época que você nasceu, da sua cultura, independente das situações, esses 5 são inegociáveis. O que vem depois é negociável. A maneira que você medita, se você faz postura de yoga ou não, para quem você dirige a sua oração, tudo que vem depois é negociável. Esses 5 não são negociáveis. A ética não é negociável. Então, esses são os 5 yamas. Mas, como eu falei para vocês, isso é espiritualidade, mas ainda não é o mergulho na espiritualidade. É a base, é se preparar para o mergulho. É o que propicia uma mente tranquila, é o que propicia estar de acordo com a essência, é o que propicia uma convivência fraterna entre nós, seres humanos. Meu Deus, como esse planeta seria outro quando todos praticarmos os 5 yamas. E lembra, seja você mesmo a transformação que você deseja para esse mundo. Não é apontar o dedo e falar que o outro tem que fazer, é fazer antes.